não faz sentido querer buscar todos os resultados financeiros e profissionais e ter toda a qualidade de vida e ter todo o tempo com a família, tudo ao mesmo tempo. Perfeito. Eu costumo falar que é importante aceitar um desequilíbrio É momentâneo verdade. para que, eventualmente, você possa ter o equilíbrio do jeito que você quiser. Só que, às vezes, a gente não sabe em quanto tempo, né, que a gente vai conseguir. Como que você enxerga? O que você costuma Eu vou só orientar? complementar, Claro. porque eu trago uma dualidade em relação a ele nesse ponto. Eu Tá acho que a bom. gente vai mexer com a cabeça da galera. Aham. Porque o Dom realmente ele tem esse lado de, não, a gente só vamos curtir a vida a hora que chegar lá. E esse chegar lá, ele é tão dinâmico porque a gente está sempre querendo construir mais e mudando. E eu já tenho uma sensação também, quero construir, a gente trabalha bastante, mas até por ter visto meu pai falecer cedo, então eu fico com esse anseio dentro de mim. Mas será que a gente não tem que curtir mais? E você que lida, né, com muitas famílias, que já viu muita coisa, trouxe algumas dores, é interessante a gente saber assim, em que momento que isso deve se harmonizar, equilibrar e quais as dicas. Legal, legal. Eu acho que antes de eu dar alguma dica prática, eu vou convidar aqui para o programa, acho que um cara que tem mais a dizer acerca disso do que eu, ele é um romancista russo, Leo Tolstói. E ele, então, tem um conto que diz de quanto terra precisa um homem. E esse conto diz o seguinte, numa determinada região, um homem, então, ele recebe um convite, ele diz, olha, me encontre aqui amanhã, às 6 horas da manhã, e eu vou te fazer um desafio, e a partir desse desafio, você vai ter oportunidade de ter tudo o que você sempre sonhou, de conquistar tudo o que você sempre quis. Eu não vou te dar mais muita instrução, instruções adicionais vêm amanhã de manhã. Esse homem, então, um camponês, trabalhador, ousado, obstinado, disciplinado, orientado a resultados, ele aparece ali às 6 horas da manhã e, conforme combinado, ele recebe ali uma orientação de como seria aquele dia. Então, quem o convida para aquela tarefa diz, você está livre para sair andando, correndo, e até onde os teus pés tocarem, toda essa terra é sua. Toda essa terra é sua. Você só tem uma condição. Você tem que estar de volta a esse espaço antes do sol se pôr. Bom, se a gente estivesse no papel desse cara, a gente pensaria mais ou menos o seguinte, são 6 da manhã, eu conheço a região, eu conheço o meu mercado, eu me conheço, eu conheço meu país, a gente pode tentar trazer essa analogia de maneira mais contemporânea, eu tenho que estar de volta aqui até às 18. Poxa, se então eu for até o meio-dia e depois eu voltar, eu devo conseguir cumprir a tarefa. E lá, então, ele se lança, cheio de energia, de empolgação, o projeto é novo, as coisas são novas, ele está com gás, é de manhã, ele se alimentou bem, ele está preparado, ele está habilitado, e ele começa, então, a conquistar a terra, tocando os seus pés nessas determinadas regiões. Aí ele está aproximando ali das 11, ele já pensa, eu tenho um plano, eu tenho um projeto. Né? Então não é uma ausência de plano. Eu sei que bateu meio-dia, eu tenho que voltar, porque eu tenho que estar de volta para o mesmo lugar que eu parti antes do sol se pôr. Só que deu 11h15, ele vê no horizonte uma cachoeira que ele ainda não tem na propriedade dele. Então ele diz, mas eu preciso daquela cachoeira a mais. Então ele vai, ele decide então se lançar e ele anda, caminha em direção daquela cachoeira. Acontece que quando ele chega naquela cachoeira, ele olha um pouco mais adiante e ele vê uma coleção de palmeiras imperiais que ele não tinha no terreno dele até aquela hora. O que ele faz? Ele se lança até aquelas palmeiras imperiais. E quando ele chega nas palmeiras imperiais, ele olha um pouquinho mais adiante e diz, uau, mas ali tem uma prainha que eu não tenho ainda aqui na minha região. Eu preciso ir até lá. E ele vai até lá. Chega uma hora que ele vê, meu Deus, já são cerca de 2 horas da tarde. Eu tenho que voltar. E ele se lança correndo para voltar, porque ele sabia, e a regra era clara, se você não tivesse aqui até o sol se pôr, nada é seu. E ele corre. Só que ele está metros de distância de chegar até onde ele tinha que chegar. Só que ele cai. Ele cai. E ele cai, e diz o conto de Tolstói que ele cai e morre. Uau. Porque ele não aguentou.
E o conto termina: de quanta terra um homem precisa para viver, eu não sei. Mas depois que ele morre, é 1 metro quadrado. É 1 metro quadrado. Então, eu acho que quando a gente para realmente para refletir, o que eu realmente tenho feito com a minha vida? Será que isso tem valido a pena? Eu acho que o principal convite que a gente faz para as famílias é para pensar. Não é para pensar e depois agir, é para pensar, depois pensar mais um pouquinho, depois pensar um pouco melhor e agir com precisão. Nenhum pensamento, né, ele deve existir desassociado de uma atitude. Para repassar a palavra, eu saio de Tolstói, eu vou um pouquinho mais para trás na história, aqui agora no contexto eclesiástico, talvez, e eu sou cristão, eu leio a Bíblia, eu estudo a Bíblia, e para mim Gênesis 1 mostra a melhor lição que a gente pode ter acerca de praticamente tudo na vida. Gênesis 1 começa, acima de tudo, com o caráter de Deus sendo ali amplamente manifesto. Gênesis 1 começa: Deus disse, então fez. E isso é o caráter de Deus. Porque notem nas nossas vidas o quantas vezes a gente diz e não faz. E aí corre atrás para tentar compensar. E aí a gente dá um monte de desculpa, muitas vezes também ganhar dinheiro, muitas vezes também produzir, muitas vezes na direção de estar bem aos olhos do mundo, mas porque a gente sabe que a gente está devendo alguma coisa. Então, de um lado, para a gente contemplar que a vida é maior que dinheiro, a gente tem que entender o quanto é o suficiente, né? O quanto a gente realmente precisa, qual é esse projeto de vida que a gente quer realmente construir. E, de um outro lado, a gente tem que exercitar caráter. E eu acho que o caráter é que supera a competência. Fala-se muito sobre desenvolver competências. Eu acho que a gente deveria estar discutindo mais sobre desenvolver caráter.